Vamos voltar a falar sobre a CPI da pandemia. O depoimento do diretor da Prevent Senior, Pedro Júnior, vai ser retomado a qualquer momento. Começou o intervalo já aqui com a gente no Visão CNN por volta das 2h30 da tarde, 2h40 da tarde. Em dia de CPI, os bastidores de Brasília ficam ainda mais movimentados por causa das declarações muitas vezes bombásticas por parte dos depoentes. Larissa Alvarenga volta então para fazer um resumo do que a gente teve até agora, enquanto esperamos o retorno, né, Larissa? Vamos lá, então. Algumas contradições protagonizaram a sessão até agora, né, Roberta? O depoimento do diretor executivo da Prevent Senior trouxe ali alguns pontos relacionados à suposta atuação da empresa no que diz respeito ao tratamento precoce, que a gente lembra aqui, ressalta, não tem eficácia científica comprovada contra a Covid-19. Quem vai trazer para a gente a repercussão do que disse Pedro Batista é o Chico Prado, que vai resumir para a gente a sessão de hoje até agora, né? Que inclusive a sessão pode ser retomada a qualquer momento. Boa tarde, Chico. Oi, Larissa. Boa tarde a você, a todos que acompanham o Visão CNN. Pois é, uma história ainda muito cheia de lacunas que precisam ser explicadas. Ela começou com uma denúncia recebida pela CPI, dizendo que a Prevent Senior agiu junto com o governo federal para disseminar o chamado kit Covid com esses medicamentos sem comprovação de eficácia aos seus pacientes, prescrevendo aos seus pacientes nesse plano de saúde, por exemplo, hidroxicloroquina associada à azitromicina. Eu lembro que Pedro Batista Júnior, antes desse intervalo de agora há pouco, foi tornado investigado, deixou a condição de testemunha e agora é investigado por determinação do relator Renan Calheiros, o 32º investigado pela CPI da pandemia nessa reta final dos trabalhos. O diretor do plano de saúde negou que tenha havido influência da defesa que o presidente Jair Bolsonaro faz do tratamento precoce dentro da Prevent Senior. Segundo ele, pacientes no começo da pandemia fizeram pedidos para que esses medicamentos fossem prescritos. O primeiro estudo, segundo palavras dele, foi observacional, não houve testagem em massa e muito menos demissão de médicos que se recusaram a prescrever esse tratamento. Ele disse que os médicos que fizeram essas denúncias ao Conselho Regional de Medicina de São Paulo e também à CPI, na verdade foram demitidos porque eles receberam denúncias contra o seu próprio trabalho, como invasão de prontuários e tratamentos inadequados. Batista defendeu que dentro da Prevent Senior, pacientes com idades acima dos 90 anos, a taxa de óbitos desses pacientes foi de 29%, enquanto que na cidade de São Paulo esse índice foi de 39%. Mas ele negou que as receitas médicas tenham sido padronizadas para que todo mundo recebesse o kit Covid como prescrição médica, independentemente dos sintomas que estivessem sendo apresentados. Pedro Batista foi confrontado com um vídeo em que aquele virologista, Paolo Zanotto, aparece defendendo um protocolo para o uso dos medicamentos sem comprovação de eficácia contra a Covid-19. Zanotto é apontado como integrante do suposto gabinete paralelo do Palácio do Planalto, que teria sido montado para orientar o governo no enfrentamento à pandemia. Pedro Batista Júnior negou que essa live da qual ele participou fosse uma live de integrantes desse gabinete paralelo. O executivo também foi contestado em muitos momentos por documentos que atestariam que a entrega do kit Covid foi feita até para aqueles pacientes que fizeram o teleatendimento na tela do celular com o convênio médico, relatando sintomas simples como dores de cabeça, por exemplo. Ele se recusou a falar sobre pacientes que teriam morrido por terem recebido o kit Covid, entre eles algumas figuras conhecidas como o médico, pediatra e toxicologista Anthony Wong e Regina Hang, mãe do empresário bolsonarista Luciano Hang. A CPI também tem informações de que a Prevent Senior alterou aquele código da doença, conhecido como CID, para omitir do público, de maneira geral, o verdadeiro motivo, a verdadeira causa da morte de muitos pacientes que teriam morrido
por excesso de medicação dentro desse kit Covid. O executivo da Prevent Senior disse também que a médica Nise Yamaguchi, já ouvida pela CPI, uma das investigadas, entusiasta do uso da cloroquina e com quem ele tem relações, na verdade, frequentava os hospitais da Prevent Senior acompanhando pacientes dela que são clientes do plano de saúde e que ela não teve nenhuma influência no tratamento que teria sido adotado, implantado pela Prevent Senior nos seus pacientes, esse suposto tratamento precoce diante dessas denúncias que a própria CPI recebeu. Eu lembro que Nise Yamaguchi, quando foi ouvida pela CPI, teve de falar sobre aquela reunião dentro do Palácio do Planalto, relatada pelo ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, em que teria sido discutida uma minuta para a mudança da bula da cloroquina, para que esse remédio, então, passasse a ser usado no tratamento contra a Covid-19, o que jamais aconteceu e a gente reforça mais uma vez esses medicamentos todos, cloroquina, hidroxicloroquina, ivermectina, azitromicina, nenhum deles tem comprovação de eficácia contra a Covid-19. A gente segue acompanhando aqui no Senado esse dia importante de depoimento que acontece nesta quarta-feira. Estamos no intervalo, a qualquer momento a CPI pode, portanto, retomar essa sessão que hoje houve Pedro Benedito Batista Júnior, diretor executivo da Prevent Senior, empresa que é acusada de disseminar o kit Covid nos hospitais onde recebe os seus pacientes. Eu volto com vocês no estúdio.